Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok? Olá, tudo bom, pessoas lindas do YouTube? Eu sou a Lilian Joia e eu estou aqui de novo com mais um episódio de Estrelas do Anonimato. E hoje eu trago para vocês um compositor, cantor, licenciado em música sensacional, tá? Ele tem, assim, composições incríveis, tá? Eu estou aqui hoje com o Thier. Thier, você tá por aí? Tudo bom, Thier? Fala, Lilian. Tô por aqui. Tudo ótimo. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite de participar aqui do seu canal, dessa conversa super rica. E vamos lá, que eu puder te responder aí, tô às Legal. ordens. Muito calor aí em Florianópolis? Tá quente, viu? Tá quente demais. Vou te falar que tá bem quente. Tá dando praia. Então, nossa, imagino. E, Tia, eu estava aqui, né, vendo toda a sua história e realmente, olha, é tocante, porque a gente vê que você começou muito novo, né? Você começou isso criança. Conta pra gente um pouquinho sua trajetória, como que foi que despertou a música em você? É exatamente como você disse, começou bem cedo mesmo. Claro, no começo era uma coisa muito mais caseira, né? Em casa mesmo, eu ali. Minha mãe tocava violão de forma não era profissional, mas era assim, levava até certo ponto a sério, porque tinha songbook em casa, ela estudava ali, tocava para mim, gostava de ter essa interação comigo, desde músicas infantis até músicas Caetano Veloso, etc. E meu pai também não é profissional de música, mas também sempre cantou, os dois tiveram sempre esse envolvimento. Então, em casa, meus pais, eu e minha irmã, a gente sempre curtiu muito ouvir música, dançar em casa, era sempre, a música foi direcionando assim nossos momentos de lazer ali, foi uma coisa bem natural assim, né, bem gostosa. E, e aí quando você perguntou, já me vieram alguns flashes dessa época assim que vem na memória, né, da gente. Eu lembro muito bem de por exemplo, um disco dos Beatles que minha mãe colocava, um CD lá na época, e eu ficava ouvindo, e eu tenho a clara sensação que naquela época eu ficava tentando já descobrir quais os instrumentos que estavam ali. Eu tinha uma investigaçãozinha minha, assim, bem natural também. Por exemplo, lembrei de uma outra coisa agora, assim, que minha mãe trouxe uma coleção de fitas cassete, ó. Talvez hoje em dia algumas pessoas nem saibam o que é isso, mas enfim. Essas fitas cassete que minha mãe comprou de uma coleção da editora Abril, né? Uma Olha que caixa legal. preta, assim, que vinham várias fitas de música clássica. Em princípio, ela comprou para ela ter uns momentos de relaxamento, uma música mais calma, música de orquestra, pianística, tal. E aí, para surpresa dela, quando ela colocou lá Primavera de Vivaldi, que era na Nossa, música da adoro. primavera mesmo, não tem como não gostar, né? Lindo, né? Realmente. Então, E aí, é legal. Uhum. Você é educador Não, aí musical. só para fechar, né? Aí ela achou que a gente ia achar chato, né? Porque era uma música em tese de adulto, mas aí ela colocou aquela Não. música pam, 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 e a gente saía dançando pela casa, era uma festa, assim. Então, isso sempre esteve presente, assim, né? Claro que bem mais para frente é que eu fui começar a me inteirar de tocar um instrumento, aí, enfim, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no decorrer, mas acho que o princípio de tudo é o mais importante, e eu vejo isso também com os meus alunos, né?
esse princípio, essa base, essa raiz da árvore, assim, é o suprassumo da história, né? Então, desculpa, mas eu acabei te cortando. Imagina, que isso. Aqui você está à vontade, tá? Por favor, você é livre para falar quando você quiser. Não tem isso aqui, não, tá? O que eu iria Beleza. realmente falar para você, eu ia pegar, inclusive, um gancho sobre isso que você disse, que, assim, eu tenho notado muito isso, né? Ao longo de muito tempo, o quanto influencia a vida das pessoas a música. E você é educador musical. Você faz sentido para você que uma criança que ouve boas músicas, tem essa interação com boas músicas, vai também despertar esse lado musical ou não, mas vai abrir os olhos para um novo mundo. Faz sentido isso para você? Faz, com certeza. Ótima colocação. Faz todo sentido. Eu acho assim, ó. Eu acho que a gente tem que colocar as crianças em contato com música desde muito cedo e de diferentes formas. Então, por exemplo, se a criança, o que ela tem acesso, a gente sabe que, principalmente no Brasil, a gente tem diferentes acessos, até do ponto de vista do que as pessoas podem pagar, do que as pessoas podem acessar, né? Mas se o que ela tem acesso é a mãe cantando, como eu tive, por exemplo, né? Em casa, os pais cantando, já é uma musicalização, né? Vamos dizer assim. Se a pessoa tem isso e pode ter uma aula de música particular, ótimo. O ideal é que também a estrutura, né, do política traga shows para a cidade onde você vive, traga esse envolvimento com música de uma forma mais ampla, né? Eu tive a sorte Não de só viver aquela boa coisa parte da... sempre, né? Eu vejo muito hoje nas escolas sempre aquela mesma coisa, Uhum, né? Não tenho uhum, nada contra os ritmos que são mais populares, ok? Mas o que eu uhum, percebo hoje como brasileira, não sei se faz sentido para você, mas em musicalização, eu não sou dessa área, ok? Mas eu percebo que é só uhum, insistido nos colégios públicos, é sempre aquela mesma música, é sempre aquele mesmo ritmo, é como se não existissem outros. E eu acho uhum, que isso possa trazer para a criança, para o adolescente, uma perda cultural muito grande, porque dá a impressão que não existe MPB nas escolas, dá a impressão que não só existe sempre aquele mesmo ritmo, né? Que a gente sabe, eu não vou uhum. citar os ritmos aqui, mas é sempre os mesmos ritmos. E assim, a criança hoje ela não tem noção que existe uma música de orquestra, ela não entende que existe música MPB, é muita letra para mim, nossa, é muita leitura. Faz algum sentido para você isso, tia? Você concorda que a política pública também não abre espaço para o compositor também estar nas escolas, educando esses alunos e tudo mais? Faz algum sentido para você? Então, né, como eu vejo isso que você falou, eu vejo assim, ó, se a gente pegar a história do Brasil, lá no começo, como que era a educação musical, né? Lá na chegada da corte portuguesa no Brasil, se estabeleceu uma ideia europeia dos conservatórios, poucas pessoas tinham acesso, Ai, que era horror. super elitizado e era uma música erudita, que não vamos falar Uhum. assim, com todo o valor que ela tem. Acabamos de falar de Vivaldi, é maravilhoso. Não estou condenando uma coisa nem outra, eu só estou dizendo que era o que existia. Paralelo a isso, o Brasil sempre teve uma tradição popular que passava à margem dessa educação musical riquíssima da mistura que aconteceu aqui das, né, de diversas vertentes musicais, das músicas indígenas, das músicas que vieram com os escravizados, né? A própria música Uhum. europeia, que aconteceu essa junção. Isso a gente já sabe bem. Mas o que aconteceu na educação musical é que a gente ficou num período muito largo nessa ideia do conservatório se perpetuou. Lá em
quando a gente dá um salto enorme no tempo, chega lá em Mário de Andrade, né, década de 1920, ele fala, opa, peraí, o Brasil está cheio de ritmos, de folclore, de coisas riquíssimas. Ele vai fazer literalmente uma viagem pelo Brasil, coletando essas músicas. Inclusive, para quem mora em São Paulo, é super interessante ali no Centro Cultural Vergueiro, que eles têm um acervo dessas partituras do Mário de Andrade, de todas as músicas que ele foi coletando pelo Brasil. Já fui lá pesquisar, achei assim um material maravilhoso. E aí, isso, na época, se casou com a ideia também do nacionalismo. E aí volta para essa questão um pouco que você está trazendo. Então, a gente sai de uma europeização para uma coisa nacional, que também é um outro extremo, né? E aí a gente começa a bater só na tecla do nacionalismo. Chega o Villa-Lobos e vira a grande figura. Ele é um superintendente em Brasília, ele coordena como se fosse quase que um ministro da cultura na época, digamos, né? Do Brasil, e ele cria o canto orfeônico. O que era o canto orfeônico? Que é muito interessante, mas teve lá os seus problemas, né? Corais gigantes de centenas de vozes, né, cantando junto. Então, é a musicalização pela voz, que é uma coisa que eu utilizo muito. Eu acho que a voz é o principal instrumento que a gente tem, principalmente quando a gente não tem acesso a instrumentos comprados ou, enfim, construídos, né? É um instrumento maravilhoso. E aí, isso se perpetua, mas isso é utilizado de uma maneira política muito forte para grandes eventos, para é o dia da bandeira, vamos lá encher um espaço com um coral gigantesco para enaltecer o dia da bandeira, é o dia da independência do Brasil. E aí começa a coisa, as pessoas são musicalizadas, mas o fim dessa história não é dos mais legais, na minha opinião, né? Depois disso, a gente tem um outro salto, que aí vem também uma influência europeia, mas uma cabeça mais arejada, de vários pensadores da educação, Kohreuter, né, e, enfim, vários outros aqui que me fogem agora na memória, se mas... a gente voltar um pouquinho, né, Tia, para a corte, por exemplo, o Carlos Gomes, ele só foi um nome porque ele imitou lá o pessoal, né, da Europa. Era bem europeu ainda, né? Era uma influência bem europeia. E mistura os ritmos, né? A Chiquinha Gonzaga, eu falo, não sei se é porque eu sou mulher, eu adoro, eu amo ela consegue misturar os ritmos brasileiros com... Ela pega lá uma música negra, ela mistura tudo isso e fica lindo. E por que até eu estou falando sobre isso? Eu vejo que você também tem essa preocupação cultural de não deixar ninguém de fora. É isso que eu admirei muito no seu trabalho. Você chegou a visitar uma comunidade quilombola, em Bananeira, e você fez um clipe lindo, né? Você fez todo um trabalho lindo. Conta um pouquinho sobre isso, que eu achei fenomenal. Eu fiquei emocionada com o seu clipe. Você deve estar falando do clipe do Nossa Terra, né? Nossa, emocionante. Exatamente. Então, tem a ver com isso que eu estava te falando também, né? Que eu citei o Kohreuter porque me veio na cabeça, eu tive muito tempo de estágio lá na área de educação na Escola da TEC, ela é bem influenciada pelo Kohreuter. E a ideia do Kohreuter era essa mesmo, a gente está vendo essas pessoas incríveis cantando, que não são cantores profissionais, e tem bastante a ver com essa ideia aí da educação musical mais moderna e mais democrática. Quando eu e a Vivi Rocha, que somos os parceiros que fizemos essa música Nossa Terra, baseada num livro do Ailton Krenak, que é um indígena filósofo, super pensador, super importante. O livro chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Então a gente começou com essa ideia de uma letra que brincava o que nós queremos, o que eles, que são essas grandes corporações que exploram o planeta de uma forma desmedida, que eles querem esse impasse. E aí, através da minha esposa, que pesquisa muito essa área, eu não cheguei a visitá-los porque a gente estava em plena pandemia nessa época que a gente gravou esse videoclipe. Mas ela tinha amizade e conhecimento com pessoas
pessoas dessa comunidade, né, de Bananeiras, lá na Bahia, fica do lado de Salvador, é bem coladinho assim. E lá eles sofrem, as imagens estão mostrando melhor do que eu falando, mas toda essa exploração. Então, o lugar onde eles pescavam, o lugar onde eles viviam, que era limpo até pouco tempo atrás, digamos, né? Agora está assim, está totalmente destruído, enfim, as pessoas vão abalando esse lugar de uma forma e eles têm que lutar contra. Então, no fundo, a gente que fez questão de colocá-los na música, porque o que a gente falava na letra tinha tudo a ver com o que eles vivem no dia a dia deles, né? De uma forma muito, muito direta e muito próxima, né? Então Tia, foi isso. E aí você concorda comigo que a arte ela é uma forma muito grande de protesto, né? Mas um protesto assim, culto, né? Eu falo que qualquer forma de música você consegue protestar com arte, e a arte é uma forma de expressão do sentimento que toca o coração das pessoas. Talvez se você pegasse lá, sei lá, fosse num palanque, falar para um monte de galera: olha, está acontecendo assim, bananeira, tal, ninguém prestaria atenção, mas com o seu clipe, com esse trabalho, essa iniciativa linda que vocês tiveram, nossa, toca no coração das pessoas e também chama também toda uma comunidade, né, social brasileira, eu digo, independente de quem seja, a olhar, né, o que está acontecendo para o nosso país e o que nós podemos fazer, né? Faz sentido para você, Tchê? Sim, eu acho que as coisas se somam, né? Por exemplo, eles lá em Bananeiras, eles têm que fazer o que eles estão fazendo mesmo, que é botar a boca no microfone, no trombone mesmo e partir para a ação mais direta, né? Eu acho que eu e a Vivi, a gente assumiu esse lugar, como você disse, mais poético, e a gente fez live com eles, enfim, a gente conseguiu modestamente, eles já têm lá o trabalho deles há muito tempo, mas a gente trouxe essa discussão para algumas pessoas que talvez não tivessem nem soubessem da existência desse conflito lá naquela região. Então, realmente, você tem toda a razão. Não só você tem razão, como é exatamente por isso, por esse poder da arte, que governos, como, por exemplo, o atual, tentam, né, destruir tudo que é de cultura, tentam acabar com praticamente tudo que é de cultura, porque realmente é o que sensibiliza as pessoas em um outro canal, né? Não é o canal não é o canal direto, mas é um canal muito sensível que chega para muita gente. Então, é isso. Concordo. É complicado, né? Concordo, sim. Eu falo que falar hoje de política no Brasil é muito complicado, porque nós viemos aí de décadas e décadas de coisas horríveis, tanto de um lado quanto do outro, né? E é muito complicado falar sobre isso, mas por isso que eu falo que a arte nos coloca aqui para falar de um artista sensacional que é você, que eu vejo que você tem um empenho assim incrível e você deixa, né, um legado muito bonito quando você deixa uma música dessa, né? Quando você deixa um videoclipe desse. Tia, também gostei demais do seu trabalho, tá osso. E gostaria que você Legal. contasse um pouco. Você tem muito trabalho, você tem muita coisa boa. Como que é esse trabalho novo, né? Como que é estar aqui agora com o Taosso? Conta para mim. Ah, legal. Aí, temos imagens do Taosso, esses músicos incríveis que me acompanharam aí. Foi produzido pelo guitarrista Luiz Cláudio Souza. Contei aí com uma banda bem fixa, porque ao contrário do primeiro disco, que 30 músicos participaram do CD, que foi maravilhoso, mas eu queria uma sonoridade mais coesa em todas as faixas. Então, os mesmos músicos que tocam, praticamente são os mesmos que tocam da primeira até a última faixa. Então, Luiz Cláudio, Beba Zanettini no piano, Maurício Biasi no baixo, Rodrigo Digão na bateria. Então, o Luiz Cláudio produziu esse trabalho de uma maneira impressionante, assim, com muita sensibilidade, né? Tem participação especial da Daniela Ocarpi, na faixa Saudade. A gente fez um videoclipe, além desse videoclipe que foi gravado em estúdio, né? 2 videoclipes em estúdio, a gente
fez um videoclipe com a música Pensamentos, que foi gravado em Florianópolis antes de eu vir morar aqui, né? Curiosamente. Então, foi um trabalho que eu tive muito gosto assim, em fazer. Eu trouxe um pouco mais. O primeiro disco tem a ver com o papo que a gente estava tendo antes, porque o primeiro disco foi uma investigação bem profunda que eu fiz nos ritmos brasileiros. Então, você percebe ali baião, shot, ciranda. No Adoro. segundo disco, eu já falei, bom, eu também adoro e vou adorar para sempre, né? Mas aí no segundo disco eu percebi que eu também tinha influências de blues, de jazz, e estava no momento ouvindo muito Madeleine Perrot, um cool jazz, um jazz Olha, mais suave, mais próximo da bossa nova, talvez. E aí foi essa a proposta. Eu cheguei para o Luiz Cláudio e falei, é isso aqui que eu quero, essa sonoridade de banda, uma coisa mais suave, mas com espaço para improvisações dos músicos, intercalando com a letra, que eu sempre tenho as minhas canções com letra. Então foi essa mistura, né, de um jazz improvisado com uma proposta de canção popular, né? tia, me fala uma coisa, como que é ser um compositor de MPB? Como eu te disse hoje aqui no começo do programa, é uma crítica assim da Lili, é uma crítica, agora eu vou falar, é uma crítica assim minha social. As pessoas pararam de ler e pararam de ter músicas com letras grandes. Eu acho isso uma perda muito grande cultural. Mas aí um cantor de MPB, porque eu adoro, embora eu seja do rock and roll, eu sempre falo aqui, eu adoro uma música Uhum, boa. Eu adoro uma Elba Ramalho, eu adoro um MPB, eu adoro músicas boas, né? E aí você faz uma uhum. música boa, cara. Como que é você cantar uma música boa hoje com o público que você tem? E aí você esbarra em músicas que são mais comerciais, tal, é uma frase. Como que é para o cantor, para o compositor hoje? Como você mesmo disse, né? Não tem um incentivo cultural, não tem uma lei que ajude, né? O compositor, o músico. Como que é para você? Conta para mim. Poxa, é muito interessante essa pergunta. Eu, eu sei, mas não sei. Assim, eu sei pouco da minha vivência. O pessoal fala muito em bolha, né, hoje em dia. Uhum. Porque eu sinto que, assim, hoje em dia a gente tem... Como a coisa mudou muito, né? A gente estava conversando aqui no começo do papo sobre fita cassete e CD, né? Hoje em dia, as Sim. plataformas digitais são uma coisa maravilhosa. Hoje mesmo eu fiquei ouvindo 3 horas de música sem parar no Spotify, ouvindo coisas, assim, conhecendo coisas numa velocidade que antigamente eu tinha que ir na loja, comprar um disco, dar Olha, sorte de ouvir uma coisa bacana no rádio, né? É maravilhoso para o ouvinte, por mais que as regras deles ainda não sejam as ideais em termos de remuneração para os artistas, mas já está bem bacana, próximo ao que já foi um dia, né? Hoje em dia a gente tem a facilidade, então vou falar as características de um artista independente, que é o meu caso, né? Hoje em dia eu posso gravar muita coisa, o Nossa Terra, que é o que a gente estava falando, né? Que até apareceu o videoclipe aqui, eu gravei, por conta da pandemia, a minha parte em casa e a Vivi Rocha gravou a parte dela na casa dela. E depois a olha gente que juntou no incrível. estúdio só para fazer aquele refinamento, mas então isso era impossível antigamente. Então, o que eu quero dizer, né? Existem facilidades, né, para o artista independente. Existe maneiras de chegar no público, que você falou uma coisa importante. O público existe para, acho que para todos os gêneros. Se a pessoa só gosta de rock, ela vai encontrar. Se a pessoa só gosta de MPB, ela vai encontrar. Se ela gosta dos dois, ela vai encontrar também. Né? Se ela gosta de, sei lá, rap cantado na Eslováquia, vai ter, sei lá. Chutei um país aqui, nem sei se ainda existe esse país. Tô brincando aqui. Não, mas é verdade, Mas, né? quero Tem uma dizer, existe diversidade todo hoje, tipo né? de música. É, e eu acho que é um momento, é difícil a gente entender as redes, ainda estou tentando entender como chegar, como comunicar, como fazer isso de uma forma que também, porque a gente sabe que os patrocinados são muito importantes,
como que a gente faz isso caber no nosso bolso, né? Mas a verdade é que a gente chega no público. Quando eu comecei lá no primeiro disco, que não existia Instagram, não existia um monte de coisa, como que eu tinha que divulgar meus shows? Mandando e-mail, pregando panfleto em locais culturais pela cidade para as pessoas saberem que ia rolar um show meu dali a um mês. Hoje em dia na mesma semana do show, você joga lá uma notícia no Instagram e aquilo pode chegar em muita gente, né? Muito mais gente do que chegava antes. Então, desse ponto de vista, eu acho muito rico. Por outro lado, desculpa estender, mas é que foi uma pergunta super importante, né? Por outro lado, eu sinto, sim, uma pressão da música, por exemplo, sertaneja, né? Estou falando agora da grande mídia, não desses pequenos mercados aí de cada de MPB ou de rock, estou falando assim do que passa na mídia mais geral. Existe uma pressão política, econômica, e isso assim, eu respeito totalmente quem goste, enfim, eu toco viola caipira, eu gosto de música Olha que legal. caipira das mais antigas, não gosto tanto, para falar bem a verdade, desse sertanejo moderno, porque também ele vem atrelado a todo esse sistema que, no fundo, ele é colocado lá no topo e ele empurra para baixo todo o resto e não deixa, né, os outros gêneros aparecerem, né? Enfim, mas são regras do mercado, é difícil. Acho que, por um lado, a gente tem essas redes e a gente não precisa brigar com isso. A gente pode puxar aqui para um lado, dar uma dribladinha e fazer o nosso próprio caminho. Isso é o que eu acho que é o que eu tento fazer, né? Mas existe Mas uma hegemonia, existe. aí chega naquilo que a gente falou no início do programa. Você pega hoje um pequenininho na escola, só é oferecido um nicho de música para ele. E aí fica realmente minha crítica. Não sou política, não quero estar na política, estou longe disso, mas eu fico pensando, cara, por que não pode ter todos os ritmos de músicas na escola? Porque na escola eu posso gostar ou não gostar de uma música, e aí eu vou me educar os meus ouvidos para me ouvir tudo. Sim. Entende? Eu escolher quando eu Não, ficar isso que você grande. falou agora Uhum. Faz sentido para você, Tia, que falta faz, claro. isso? Por isso que a gente está vivendo isso agora. Totalmente. Isso faz muito sentido. Dentro da educação musical, né? Até pegando a linha lá que eu estava falando aqui no nosso papo mesmo, com a chegada desses compositores e pensadores mais modernos, né? A gente teve um crescimento na educação musical incrível. Então, o lugar, por exemplo, onde eu fiz estágio, que é na Teca Oficina de Música, para quem é de São Paulo, vale a pena conhecer a Escola da Teca. É uma coisa, é um trabalho muito, muito rico. A Teca, por exemplo, ela bate muito nessa tecla. Ela fala, a gente tem que conhecer a música brasileira, a gente pode conhecer música erudita, mas a gente tem que conhecer música de outros lugares do mundo, que também é uma coisa muito esquecida. Então, ela trazia a música da Hungria, ela trazia a música oriental, que é uma outra escala musical, um outro pensamento. Sensacional, amo isso. Isso é eclético. Olha o que ela trazia também, né? Que eu acho isso assim bateu forte. Eu tento a todo momento das minhas aulas, semanalmente, eu tento lembrar disso. Assim, ela fala: a gente não precisa ter sempre a música como o metro, ou seja, aquele bater palma, né, no ritmo. A gente não precisa ter sempre uma música que é métrica. Existem várias culturas do mundo que a música flutua com um ritmo totalmente diferente, livre, né? Mais ou menos como se fosse, só para dar um exemplo aqui no nosso papo, né? Como se eu fosse cantar Asa Branca, uma música bem conhecida, né? Quando olhei a terra ardendo. Eu não estou preocupado com tum, 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 que é maravilhoso, que faz parte da Asa Branca, mas eu posso cantar ela, o que a gente chama em música de ad libitum, né? Então ela falava isso, a criança tem que se acostumar com diferentes formas de fazer a música, diferentes escalas, diferentes culturas, para conhecer outros países, e é exatamente onde você tocou, aí é o ponto que eu tento lembrar, acordar todo dia de manhã e falar,
Se o aluno vier só pedir a música de sucesso, eu vou tentar. Ele vai aprender, que acho que faz parte. Eu também adoro as músicas que estão tocando aí, fazendo sucesso, né? De pop rock americano, enfim, o que seja. Mas a gente tem que sempre, como educador, dar aquele jeito de, uns 15 minutinhos ali, falar, ouve isso aqui, ó. Pá, botar uma sementinha ali e ver onde vai parar, sabe? Eu acho que isso é quase que uma necessidade, uma obrigação do educador que ele traga, porque é isso, porque é igual uma alimentação, né? O ouvido é igual uma degustação. Se você come sempre a mesma comida, você não vai experimentar outros gostos e também não vai saber. E às vezes você come uma comida maravilhosa, mas que da primeira vez você não gosta. É a mesma coisa com música, né? Se você ouve a música sem um contexto, sem alguém te mostrar, ou, né, de uma forma desatenta, ou uma vez só e não vou ouvir nunca mais, pode ser que você não chegue a gostar dela só por esse motivo, né? Então, é isso. Acho que a educação... Mas tem muita gente fazendo trabalhos lindos em educação musical, assim. Uma pena que não é para... Por enquanto, é a mesma história que rolava lá né, na época dos conservatórios, né? Ainda não é para todo mundo, né? Eu vejo só para... Excludente, né? Acaba sendo excludente sem querer ser excludente, porque eu não acredito, todos os compositores que eu recebi aqui, ninguém quer ser excludente com ninguém, mas é aquilo que nós sempre falamos aqui, né? Infelizmente, a própria cultura hoje de base, ela é excludente por si só, porque ela só elege um nicho e ela não faz o resto pertencer àquilo, né? E, infelizmente, né? Que pena, né? Todo mundo sai perdendo muito. Aí tem que contar com a curiosidade de cada um e também com isso, com os professores que vão, né, te direcionar, né? Meus próprios professores que eu tive ao longo da vida de instrumento me mostraram muita coisa que eu não conhecia, né? Meu professor um dos professores de violão que eu tive, o Chico Saraiva, ele era muito ligado à música do Ginga. Eu não conhecia muito a música do Ginga antes de conhecer o Chico Saraiva. E ele me apresentou em aula, eu falei, vou ouvir. Achei, assim, uma coisa linda, assim, tá ali, sei lá, Tom Jobim, Ginga, tá ali, assim, sabe? Um grau de excelência enorme, assim. Então, as coisas têm que ser apresentadas, mas isso junta com aquele nosso começo de conversa, Lilian, porque o que acontece, né? O que eu já vivenciei em escola. Hoje em dia, eu estou mais no ensino particular, né? Por uma série de fatores, mas o que eu já presenciei em escola regular, por exemplo, de educação infantil, né? A gente é um pouco refém daquele modelo que eu comentei do Vila Lobos, vai ter a música do Dia das Mães, então vamos preparar a música do Dia das Mães. Vai ter música da festa junina, então o professor de música vai preparar. Eu sei que era desesperador. Quando chegava no final do ano, eu falava para a coordenadora, pelo amor de Deus, me dá uns 2, 3 dias para eu dar alguma matéria, alguma coisa para as crianças, porque virava só preparação do próximo evento, né? E então, outra coisa que é bem ainda forte nesse modelo, né? Muitas escolas de música ainda estão presos nesse formato do conservatório, né? Qual que era o formato do conservatório? Era formar profissionais técnicos de cada instrumento de música. Então, você fica anos e é tudo detalhado, é tudo uma evolução que não respeita a individualidade daquele aluno. É um programa. O programa está lá. Se for a Lilian que vai estudar lá violão, se é o Tia que vai estudar violão, tem que aprender aquelas peças. E muitas escolas livres, que a gente chama hoje, que são escolas que poderiam estar livres desse programa, ainda não existe o programa, mas existe na mente de muitos educadores esse tipo de coisa, né? Porque no fundo, né, isso é uma coisa que a Teca também me ensinou lá, o professor tem que se preparar para saber dar aula, e não se preparar para a aula, entende? Então, não adianta eu escrever no meu caderninho, hoje eu vou fazer... Né? Bem Emília Ferreiro, né? Hoje eu vou trabalhar
1, 2 e 3. Aí chega lá na tópicos 1, 2 e ritmo, melodia e uma música. O sapo não lava o pé. Tá, mas e se eu chegar na aula e meu aluno fala, professor, eu ouvi com a minha mãe a música do Caetano Veloso no final de semana. O professor, eu criei uma música. Você não pode desmanchar todo o seu plano claro que pode, é o que eu tento fazer, mas nem sempre é fácil e nem sempre as coordenações dos cursos deixam você fazer isso. Por isso que, às Então, mas vezes, falta, o professor... né, aquele que a gente sempre chama, né, o construtivismo, né, de novo aí, sempre essa palavra muito velha já aqui no Brasil, né, é aquela educação Emília Ferreiro, Paulo Freire, que deixa o aluno construir a coisa junto com o professor, sem essa demanda de que tem que ir por aqui, tem que ir por ali. E eu vejo que até, né, nas aulas de música a gente ainda tem aquela velha cartilha que tem que ser seguida, né? Que chato isso, né? É porque quem não segue a cartilha muitas vezes é criticado. Tinha até um termo que se utilizava há um tempo atrás, que era o vale-tudismo. Tipo, como se valesse tudo. Não é isso. Você tem muito... Eu, por exemplo, tenho, por ter feito estágio na Teca, por ter feito a faculdade de música, a licenciatura, eu tenho muito claro o que eu quero para os alunos na educação musical, quais os parâmetros, mas o que vai acontecer na aula e como você vai passar isso é uma outra coisa. Não significa que você vai, por exemplo, um aluno de 3 anos, como já aconteceu muitas vezes comigo, chega criando uma melodia. Eu vou aproveitar aquilo dentro disso que eu quero trazer para eles. Então, o professor vai fazer essa grande intermediação, né? É diferente de falar, ele criou uma coisa bonitinha, lúdica, então vamos embarcar nessa porque o professor não preparou a aula. Não, essa é a crítica de quem via de fora. Na verdade, você tem que estar até mais preparado, porque é muito mais difícil você sair do script do que você seguir o script, né? Então, enfim, é o que a gente tenta, né? Como eu estava te falando, todo dia de manhã eu tento lembrar dessas coisas, mas às vezes a gente cai um pouco naquela questão de, vamos lá ensinar a música que está tocando com milhões de visualizações no YouTube, vamos, não tenho nada contra, mas tem que sempre lembrar, como educador, de que tem outras coisas também para a gente mostrar, ou linkar aquela música com uma coisa, essa música que você está ouvindo aqui, por exemplo, os Beatles já faziam isso em 1964. Olha que legal, que bacana, E esses sensacional. parâmetros históricos são super importantes, porque eu entendo, um aluno de 15 anos hoje, assim como eu também já tive lá meus 15 anos e tocava com revistinha de cifra da banca, a gente não sabe o que veio antes, o que está rolando no momento, a gente sabe mais ou menos, a gente não faz projeção do que vem depois, a gente quer tocar aquela música. O professor tem também essa função de falar, olha, ouve esse som aqui também, Bossa Nova já tinha aqui, nessa época, e parece com isso aí que você está ouvindo. Então é interessantíssimo, eu acho que não sei, eu sou É apaixonado um insight, né? pelo que eu faço, Muito então bom. vou trazendo essas referências, né? E eu vejo que as suas referências têm muito a ver com a literatura, né? Porque eu estava vendo as suas letras de músicas, né? Você tem, por exemplo, Valsa de Silêncio. Eu vejo você, além de ser contemporâneo, eu vejo você também muito introspectivo, muitas vezes, com as suas letras, e bem lá mesmo na literatura. Faz sentido isso, Tchê? Sim, sim. A Valsa de Silêncios é até um caso curioso, assim, ela chegou para mim através de uma melodia do Zebu, o nome dele artístico é Zebu, mas inclusive ele que me indicou o seu canal, né, o Gustavo, ele fez essa melodia como um exercício da faculdade, a gente fez a mesma faculdade, era um exercício, poderia ter ficado no caderno dele, mas como exercício até parece que estava inadequado à proposta da professora, mas ele gostou, como música, fora do contexto da faculdade, e levou para a banda dele, e inclusive o nome original, quando ela era uma música instrumental ainda, sem letra, era Lição de Casa Inadequada, porque não tinha sido adequada à proposta da professora. E a gente tocava, ele tocava junto comigo, ele
foi uma das pessoas que eu convidei para tocar na minha banda antes de gravar o primeiro disco. A gente estava levantando o repertório ainda, e eu fiquei com vontade de fazer parcerias com ele. Eu falei, me manda as melodias que você tem, né? E ele me mandou essa, eu achei linda. Falei, cara, eu vou fazer uma outra letra e provavelmente esse nome vai mudar, porque eu vejo uma sensibilidade nessa melodia que não combina muito com esse nome. Combina para você, pelo que aconteceu, mas para mim não. E aí eu fiz a Valsa de Silêncios, e aí gravei no primeiro disco, ela virou quase que uma música, como se tivesse um... Não existia mais lado B nessa época, mas é como se fosse um lado B. Ficou ali, algumas pessoas se identificavam muito com ela, mas ficou ali. Uma música que não tem refrão, uma música que não tem apelo nenhum de uma forma, assim, dessas mais estabelecidas, né? Mas olha que curioso, aí anos depois, eu vou fazer uma parceria com uma cantora chamada Alexia Evelyn, que é uma cantora incrível, e ela, eu gostaria de gravar uma música sua. Eu falei, pode escolher. Ela falou Valsa de Silêncios. Na época eu meio quase caí para trás, porque eu pensei que ela ia escolher uma música mais para fora, com um refrão, uma coisa que, Não, mas né, que é muito a cantora... bonita, né, a sua música, Valsa de E aí ela Silêncio. gravou Por isso que e eu citei. É, exatamente. E aí para minha surpresa ao dobro, né, é a minha música mais escutada nas plataformas. É a minha música mais que está ali, que a gente tem, né? Os artistas recebem umas estatísticas assim super interessantes dos países que estão ouvindo, é um barato. E tá lá, então, assim, isso é mais uma prova de que a música não é realmente uma ciência exata, por mais que alguns produtores tenham umas formulazinhas assim, né? Ah, começa a música, vem uma ponte, vem um refrão, assim, assado, que funciona, mas nem sempre, né? Então, foi uma grata surpresa essa música, eu gosto muito dela, ainda mais por ter feito parceria com o Zebu, que é um super amigo, assim, né? Muito bom fazer música com os amigos, então fico feliz demais, assim. E eu, com a Alexia também, que ela, além de gravar o Valsa, ela gravou também uma outra música minha que chama Cantoria, que foi, sei lá, uma das primeiras músicas, mas primeiras mesmo, assim, uma das primeiras 5 músicas que eu fiz na vida, assim, e ficou fora do primeiro disco, não coube, não deu para gravar tudo que eu queria, né, enfim. E aí também, mais recentemente, e aí eu propus para ela, você gostaria de gravar essa música que fala sobre o canto dos passarinhos? Ela olha que adorou, ela legal. gosta dessa temática mais ligada à natureza e tal. Então, e aí a gente gravou voz e violão, assim, de uma forma também não ortodoxa para os dias atuais, porque os dias atuais, geralmente os músicos entram em estúdio, a primeira coisa é ligar o metrônomo, tac, 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 gravar todo mundo com aquele beat valendo, e depois ficar afinando a voz, fazendo 1000 produções, né? Essa aí, por opção bastante dela também, ela falou, ó, vamos gravar direto voz e violão, gravando para valer no estúdio, assim, não quero afinar a voz, não mexe no seu violão, assim, não conserta nada, se a gente errar, a gente grava de novo, mas não quero edições, né? Então, sei lá, são experiências, né? Nem sempre eu vou gravar assim, mas foi importante, foi gostoso passar por essa experiência dessa forma também, além da experiência mais do metrônomo, etc, né? A gente percebe, né, que essas experiências, esses experimentos Uhum. focados nesse aprendizado, ninguém sai perdendo, né? A gente sempre sai construído, né? A gente sempre sai com um novo olhar. E você está de parabéns, muito mesmo de parabéns. Poxa, Tia, deixa obrigado, eu te Lili. falar uma coisa para você. Algum projeto aí para o futuro? Qual aí o maior ideal aí que você quer agora em 2022, né? Como que tá aí os seus Ah, projetos? olha, sempre tem. A primeira coisa é que não é nenhum projeto meu, é um projeto para o mundo que eu quero que essa pandemia acabe de uma vez por todas, né? E Uhum. para todo mundo ser mais feliz e, enfim, já sofremos muito, mas sim, tem um plano já para 2022. Eu estou fazendo muitas músicas com um compositor que chama Edson Penha. Continuo compondo com a Vivi Rocha, então a gente está compondo nesse esquema praticamente parcerias de WhatsApp,
manda um trecho, a pessoa manda um outro, vira um ping-pong super, um jogo musical gostosíssimo de fazer. E aí, com o Edson, a gente já está traçando um plano de gravar. A gente não sabe muito bem ainda se vai ser um single ou um EP, ou seja, 4 músicas ou uma música só, em princípio, mas a gente está dentro do que a gente já fez, a gente fez bastante música durante a pandemia, acho que uma cerca de 15 músicas novas. A gente quer escolher dessas algumas para lançar esse trabalho ainda esse ano, né? Então, o plano é esse, e continuar fazendo música e torcer, como eu disse, para a pandemia acabar e de uma vez, assim, a gente ter mais liberdade para fazer show, para ficar mais, para estar em contato, assim, mais de perto com as pessoas, né? E é isso. Continuo aqui dando as minhas aulas online e que também é uma coisa que me surpreendeu, porque, em princípio, era uma coisa muito diferente do que eu fazia. Eu sempre fiz questão desse contato direto, mas existem outras coisas que são boas no online, assim, como tudo na vida tem os prós e contras, né? Então, enfim, os alunos se adaptaram, eu me adaptei, a gente conseguiu chegar numa coisa legal, que principalmente para Ninguém violão achava que e era para... possível, né? As pessoas achavam que não era Mas possível, né, esse funciona. contato online, né? É. É o lado positivo, né? Também da. Aí, não estou falando que exista positividade na pandemia, pelo amor de Deus, Uhum. isso é ser Sim, negacionista. sim. Mas eu digo assim, se a gente, para extrair algo de bom disso tudo, é entender que Uhum. também a gente teve que se reinventar, né? A gente se reinventou de É, todas as formas. Hoje você dá aula online, coisa que não era possível antes, mas hoje tem cantor, tem compositor que prefere hoje dar aula online do que presencial. Faz sentido isso para você, é. Tia? Sim, sim. Até por essa questão geográfica, inclusive, é muito interessante. Eu, por exemplo, hoje eu tenho um aluno que mora em Londres, né? Então, Uhum. foi meu aluno em São Paulo, foi estudar fora do Brasil, e então, esse, por exemplo, estou citando só esse caso porque, olha, ele né, se não fosse online, ele não ia ter aula comigo, ele, né, ia ter que procurar outro professor lá, ele gostava muito das aulas. Então, esse tipo de coisa acontece. E até mesmo os cursos online, né, que eu nem cheguei a comentar aqui ainda, mas são uma tendência muito forte. Eu venho fazendo cursos de diversos assuntos que me interessam, de levadas de ritmos brasileiros, de harmonia, de coisa, tudo no formato online. Assim, tem mil vantagens Olha, também, né? Assim, sensacional, fantástico. a pessoa faz na hora que ela quer, ela abre ali, dá o play, ela para, ela estuda, ela... não estou dizendo que isso substitui, né, a presença da pessoa, mas é uma outra possibilidade, digamos, né, uma outra ferramenta aí, né, a gente tem que pegar as ferramentas e utilizar E da você vê melhor como maneira, que né. voa. Esse programa aqui eu falo que ele voa, né? Você tem um cara assim que tem muito conteúdo, muito mesmo. Olha, e eu gostaria que você soubesse que aqui no Diálogo com Lilian Joia, no Estrelas do Anonimato, você tem aí projeto? Vem para cá, vem conversar comigo. A porta aqui está aberta para você. Legal. Eu falo que aqui está aberto para estrelas, né? Para pessoas de qualidade, né? Então, assim, eu vejo qualidade nas pessoas. Então, seja sempre bem-vindo aqui. Gostaria de saber se você tem alguma frase aí de energia para deixar para a galera que assiste aqui hoje, sei lá, um incentivo, uma frase, você tem alguma coisa, um lema? Bom, antes da minha frase, queria muito te agradecer pelo espaço, parabenizar pelo canal, né, eu tenho um canal também de aulas no YouTube, eu sei o quanto de trabalho que isso dá, mas também o quanto de quanto recompensador é. Então, parabéns, obrigado por todas as perguntas, todas as palavras que você trouxe. E, eu acho que uma frase, como eu sou apaixonado por música, é viva a música. Acho que seria essa a Ah, minha frase legal, sensacional, show. final. Tá certo. E eu vou pedir para a galera do YouTube curtir o seu trabalho, tá? No YouTube, se inscrever no seu Legal. canal. Como que se chama o seu canal? Tia Alves no YouTube, é isso? Olha, tá aqui embaixo, ó, É, tá? isso.
Esse é o canal Tia Alves compositor, exatamente. Tem um outro que é esse que eu comentei. Para quem tem filho pequeno aí, está querendo aprender violão, tem um canal que chama Blão Violão. Blão Violão. Que é um canal de aulas gratuito, né? De músicas mas bem apropriadas para criança mesmo. Então eu ensino lá Sapo Cururu, músicas infantis do Arnaldo Antunes, tudo do público infantil, né? Então acho que vale a pena. Tem até uma sessão lá que não tem as aulas, que é o principal foco do canal, mas tem também dentro do canal momentos que chamam Cante com o Blão, que é quase como se fosse um karaokê, que aí eu fico, esse aí. Aí eu mostro como comprar um instrumento, enfim, tem muita coisa aí, e tem essa sessão também, Cante com o Blão, que eu toco e canto músicas conhecidas aí do universo infantil, tem trechos de alunos tocando, sei lá, foi feito com capricho, eu espero que as pessoas possam curtir. Que bacana! É comprar um violão para a criançada, sabe, comprar aquele instrumento e ir aí para o canal aí do Thier. Isso aí. Olha, satisfação ter você aqui. Você é um artista completo, é uma estrela de fato. Eu me sinto honrada de ter uma pessoa tão sábia como você aqui. E você sabe, a porta está aberta, volte, hein? Volte, tá? Voltarei. Aqui é de amizade, tá bom? Gratidão total por você estar aqui. Sucesso, prosperidade. E é isso aí. E eu vou pedir para o pessoal aqui, deixar um like aqui no Diálogo com Lilian Joia, se inscrever no canal, para a gente continuar aqui fazendo com que, né, as estrelas aqui formem essa constelação aqui, porque todas as estrelas juntos vão fazer esse Diálogo com Lilian Joia brilhar, mas brilhar muito. Tá bom? Tá legal. Obrigado, tchau, Lilian. Muito obrigado. Então, viu? Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Olá, sou Lilian Joia, você já me conhece. Agora veremos brilho, ação. Você, estrela do anonimato, vem aqui conversar comigo no Diálogo com Lilian Joia. Esse quadro vai fazer você brilhar, ok?